no YouTube. Bem, hoje, como eu falava, nós vamos estudar o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Nós temos visto que esse assunto, o corpo, tem um destaque especial dado pelo apóstolo Paulo, melhor dizendo. No capítulo 6, Paulo cria a teologia do corpo, falando que para o cristianismo o corpo ele é importante. Paulo chega a dizer, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7, que o Espírito Santo habita em nós, em nosso corpo. E isso deve nos levar a ter zelo, cuidado com o nosso corpo. Para que o nosso corpo seja a habitação de Deus, é necessário que a gente tenha a santificação, que é o cuidado com o nosso corpo. Isso tem implicações na forma que a gente se alimenta, no cuidado físico do nosso corpo, no trato e na lida para não pecar, para não trazer consequências para o nosso corpo, a forma que a gente tem de amar o nosso corpo como uma dádiva de Deus e não ter aquela noção que é muito comum dos filósofos gregos, sobretudo, e tinha a filosofia platônica que criava o dualismo, né? O corpo é mau, o espírito é bom. Portanto, se libertar do corpo é uma grande dádiva. Eles pensavam, os filósofos platônicos, e os gregos, quase que em geral, pensavam que a grande bênção do espírito ou da alma é quando ele se livra do corpo. Aí ele vai poder respirar, ser ele plenamente, porque o corpo é mau e o espírito é bom. E esse dualismo platônico levou a muitos cristãos a pleitearem essa proposição de que existe uma dualidade, um lado bom e um lado mau no ser humano. E a gente sabe que todo ser humano ele foi corrompido pelas consequências do pecado de Adão. Estudamos isso claramente na carta que Paulo escreveu aos Romanos, em Gálatas também. E quando formos a Efésios, quando estivermos estudando a carta que Paulo escreveu aos Efésios, nós vamos ver a insistência de Paulo de deixar claro que todo ser humano foi atingido pelo pecado de Adão, e isso a gente chama de pecado original. É um pecado que é feito por um representante que traz consequências, repercussões em todos os seus descendentes. Nós precisamos ser salvos por causa dessa natureza pecaminosa herdada em Adão e por nossos pecados praticados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E Jesus, de fato, ele vem ser a ponte que nos liga de volta a Deus, porque ele foi o perfeito sacerdote, o perfeito sacrifício, aquele que pagou a nossa conta, zerou a nossa dívida com Deus, e assim a gente pode ter acesso ao Pai. Paulo, quando fala isso em Romanos capítulo 5, é maravilhoso, ele diz assim, sendo, pois, justificados por meio da fé, tendes paz com Deus, ou seja, você não está mais condenado, você não está mais apartado diante de Deus. Jesus propicia o seu retorno à casa do Pai, foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele pôde voltar para a casa do Pai, não havia mais nenhuma animosidade, nenhuma condenação. E Paulo, no capítulo 8 aos Romanos, versículo 1, ele abre retumbantemente, dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu tenho ensinado que quando a gente estava em Adão, sendo Adão nosso representante, toda condenação havia, mas agora nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. E essa é a boa nova do Evangelho, e esse Evangelho atinge nossa mente, nossas emoções, nosso corpo, nossa alma ou espírito. É um evangelho integral, para o homem integral, não é um evangelho para parte do homem. E os romanos, aliás, os gregos, eles tinham essa propensão de ver o homem nessas duas dimensões, uma dimensão boa e uma dimensão má. O corpo mau e o espírito bom. E a morte era a forma de libertar o espírito do corpo. Então, se desejava muito ver o corpo se apartando da alma, né? E alguns chegam a dizer
nos seus escritos antigos que o corpo era a prisão da alma. E vem o cristianismo e diz o contrário. Diz que nós seremos salvos integralmente, nós não seremos salvos apenas no aspecto imaterial, no nosso espírito, mas seremos salvos também no corpo. Deus tem um plano não só para o nossa alma, nosso espírito, mas Deus tem um plano para o nosso corpo. E nós temos visto isso até aqui, a teologia do corpo. E hoje, quando Paulo trata no capítulo 15 sobre a ressurreição do corpo, ele está ressaltando o plano integral de Deus da salvação da alma e do corpo. Alguns pregadores antigos, protestantes, eles tinham também uma quedinha, ainda que pouca, para a ideia platônica. Você vai ouvir muitas vezes alguns pregadores antigos, eu não falo muito dos atuais, mas os antigos, eles diziam assim, você tem que salvar a alma do pecador, como se o pecador não tivesse corpo. Não, o pecador tem corpo, e a salvação de Deus é tanto para o corpo quanto para a alma. Bom, tendo feito essas afirmações iniciais, eu quero convidar você para abrir, por favor, em 1 Coríntios 15. É um capítulo extenso, é um problema grave na concepção de Paulo, e, de fato, é um problema grave, querer excluir o corpo da vida eterna. E se você pensava que a salvação que Deus propunha para você era uma salvação tipo Gasparzinho, lembra de Gasparzinho, desenho, revistinha, que você seria aquela nuvenzinha meia branca na forma de um balãozinho, não é isso que vai acontecer. Sinto muito. Você estará com o seu corpo incorruptível, glorificado, semelhante ao corpo que Jesus tem até hoje, quando ressuscitou dos mortos. Eu vou voltar a isso mais adiante, explicando o paralelo. Jesus como protótipo do que nós vivenciaremos, que nós teremos. Se Jesus um dia se fez carne e teve corpo, e depois morreu, esse corpo veio a se decompor, começar um processo de decomposição, ele foi ressuscitado. Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 15 que nós vamos ter a mesma experiência que Jesus teve, de termos corpos glorificados. E estaremos no céu com os nossos corpos glorificados. O que é corpo glorificado? É corpo que não envelhece, não adoece e não tem as marcas do pecado. Parece complexo, mas é simples assim. É um milagre. Vai acontecer conosco um milagre. Então, vamos lá. Se você tiver com sua Bíblia aberta, ou então abra no celular, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. Paulo vai dizer: irmãos, quero lembrar que o evangelho que eu preguei para vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que apenas firmemente se mantenham ligados à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Paulo vai dizer que ele pregou um evangelho quando chegou na cidade de Corinto, e esse evangelho era bem claro. Esse evangelho continha a mensagem da morte e a mensagem da ressurreição de Jesus. E Paulo vai dizer que é necessário estar firme neste evangelho, ainda no versículo 1. Ele pregou o evangelho e espera que as pessoas estejam firmes, crendo até as últimas consequências naquilo que ele pregou. No versículo 2, ele vai dizer que esse evangelho, essa mensagem, quando falada e crida, ela tem um poder de salvar o pecador. E isso está lá no capítulo 2 de 1 aos Coríntios, como quando Paulo vai dizer assim, que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para perdoar pecados e salvar o pecador. Quando ele chega no versículo 3, Paulo vai dizer
pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E Paulo, além de fazer menção ao evangelho que ele pregou, ele assevera que tudo que ele pregou, a mensagem do evangelho, estava baseado nas Escrituras do Velho Testamento, ou seja, Deus havia prometido no Velho Testamento, nos tempos antigos, que iria não só oferecer Jesus como um sacrifício perfeito para salvar os pecadores, mas que também iria ressuscitar o seu filho. Você basta ler os Salmos 21 e 22. Esses dois salmos falam do poder de Deus de não permitir que o seu filho veja a corrupção, que nenhum dos seus ossos seria quebrado, que ele não veria a corrupção, ou seja, ele não ficaria no sepulcro até o fim. Paulo vai dizer, então, que tanto a morte de Jesus estava previsto e determinado no Velho Testamento, era um plano de Deus. Jesus não veio aqui e por acaso foi morto. Jesus nasceu para morrer por nós e por nossos pecados. Por nós é porque ele era representante da raça humana e quando ele morre por aqueles que creram. E, além disso, quando ele morre porque nós não poderíamos pagar a nossa dívida nem sequer com a nossa morte. O nosso dinheiro não poderia pagar a nossa dívida espiritual e nem a minha morte saciaria a cobrança que a lei fazia para aqueles que cometeram pecado diante de Deus. Portanto, era necessário que Deus enviasse um representante capaz e totalmente habilitado para morrer a nossa morte e pagar a nossa conta. E esse era o seu filho. Tanto é que em João capítulo 3, versículo 16, é dito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente percebe aqui, então, que Jesus é um presente de Deus para nós, e esse presente de Deus para nós vem em decorrência da nossa incapacidade de obter a salvação por esforço próprio, com recursos próprios, com uma santificação própria. Nós temos salvação por um mérito alheio, um meio externo a nós, que foi Jesus morrendo na cruz por nós. Então, tanto a morte como o sepultamento dele estavam previstos no Velho Testamento, Deus já havia predeterminado, quanto também a sua ressurreição. Não era só uma questão de uma pregação de Paulo, era uma pregação fundamentada nas promessas de Deus do Velho Testamento. E diz que, de fato, ele ressuscitou ao terceiro dia, versículo 4, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, ou seja, Paulo fundamenta, a morte, o sepultamento e a ressurreição estão embasados nas promessas de Deus no Velho Testamento e no Novo. Jesus morre segundo as Escrituras. E aí ele acrescenta um argumento para fundamentar a historificação da ressurreição de Cristo, quando ele diz que ele foi visto por mais de 500 testemunhas essas, muitas que ainda estavam vivas, quando Paulo escreve essa carta, outras já haviam morrido. Ele se apresentou a Pedro e aos demais apóstolos. Paulo vai citar aqui Tiago e aos apóstolos. Tiago, que é citado aqui na carta, ele é o irmão de Jesus, que veio a ser um dos pilares da igreja cristã ali em Jerusalém. E Tiago ele é colocado praticamente em pé de igualdade com Pedro. Se você ler o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quem preside o concílio de Jerusalém não é Pedro, mas é Tiago. Ele é irmão de Jesus, é ele quem escreve a carta de Tiago, que está ali no final do Novo Testamento. Tiago ali é o irmão de Jesus e não o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago ele foi assassinado pelo Herodes
lá, se não me engano, capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Então, o Tiago, que escreve aquela carta, é Tiago, irmão de Jesus, que presidiu o concílio de Jerusalém. E ele vai citando testemunhas para dizer assim, a ressurreição de Cristo não é história de carochinha, criado por alguns aficionados, alguns lunáticos que creem no Cristo, que morre e ressuscita como um grande herói. Não, não é isso. Isso é um fato histórico. E eu tenho nomes de pessoas que viram essa crucificação, esse sepultamento e esta ressurreição. Mateus vai dizer que o sepultamento de Jesus é feito colocando o selo do Império Romano na pedra, que foi retirada pelo anjo, a gente lendo a história vê isso, e que soldados romanos são colocados junto a essa pedra para que ninguém venha a retirar o corpo. Havia toda uma segurança para isso. O fato é que as testemunhas asseveram que Jesus ressuscitou. E, por fim, Paulo vai mencionar ele mesmo, ele vai dizer, e eu também vi o Senhor ressurreto. E, claro, Paulo está se referindo à visão que ele teve do Senhor quando ia para Damasco. Ele prestava serviços ao Sinédrio, que era um grupo de 70 homens destacados em Israel, que julgavam as causas religiosas de Israel, tomavam decisões políticas em Israel. E, nesse momento, ele está indo para Damasco com uma carta para prender os judeus que se converteram ao cristianismo. Jesus se apresenta para ele e ele pergunta, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali Paulo encontra Jesus, vê Jesus ressurreto, uma prova clara, inequívoca, de que, de fato, ele havia ressuscitado. No versículo 9 desse capítulo, Paulo vai dizer, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Então, Paulo ele se coloca na lista daqueles que são testemunhas oculares do fato de que Jesus foi alvo, melhor dizendo, da ressurreição. O poder de Deus se efetuou nele. Daqui a pouco eu quero falar outra coisa que talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas ainda, Paulo vai dizer que ele não se considerava, não merecia ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja de Deus. Antes ele esteve em um lado, agora ele estava do outro lado, enquanto que os demais sempre estiveram no lado dos perseguidos. Ele foi tanto perseguidor quanto perseguido. E a história mostrou que ele foi perseguido mais do que qualquer outro apóstolo. Quando você lê a vida de Paulo em Atos dos Apóstolos, você vai descobrir o quanto esse homem sofreu por ser apóstolo, e ele poderia dizer, eu trabalhei mais e sofri mais do que qualquer apóstolo, mas eu vou deixar para vocês o versículo 10, que é o versículo que eu uso costumeiramente quando olho para a minha vida e quando vejo a graça de Deus revelada na minha vida. Paulo vai dizer, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele não era porque tinha estudado aos pés de Gamaliel, ele não era alguém porque conhecia grego, conhecia o hebraico, conhecia os conhecimentos, a sabedoria humana. Ele era o que era pela graça de Deus, porque Deus foi favorável a ele, Deus foi misericordioso com ele. E ele acrescenta, e a sua graça para comigo não foi inútil, não foi em vão. Ele trabalhou para Deus, ele se doou para Deus, ele estendeu a mão ao aflito, falou aos corações, por isso que a graça de Deus não foi em vão na vida dele. Ele diz, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus que efetuou em mim essa obra. Eu gosto muito desse versículo e, quando posso, cito esse versículo, reconhecendo também, como apóstolo Paulo, que se não fosse a graça de Deus em mim, eu nada seria e nada teria de bom, porque é essa graça que me fortalece e fortalece você, é essa graça que me levanta e me faz caminhar, é essa graça que me faz ver o meu lugar, para nunca querer ser superior a ninguém, entender que é pela graça que a gente vive.
E ele chega no versículo 2 e vai ao assunto, né? Ele levantou, fez um preâmbulo, uma introdução, em que ele mostra que a ressurreição de Cristo é um fato fruto da revelação da Bíblia, é algo histórico, é visível, pessoas viram Jesus ressurreto, não é uma história criada. E ele chega no versículo 12, ele começa a tratar o problema na igreja de Corinto, e ele diz no versículo 12 que esse é um problema pontual de alguns membros da igreja estarem dizendo: Jesus ressuscitou, mas nós não ressuscitaremos. É como se eles fizessem uma divisão. Jesus poderia ter ressuscitado porque era Deus, mas nós, como seres humanos, nós não poderemos ressuscitar. De alguma forma, a influência da filosofia grega havia entrado no meio da igreja e eles trabalhavam com aquela ideia de que o corpo é mau e o espírito é bom. Se Deus vai salvar o espírito e não o corpo ficará na terra. E Paulo vai dizer: não foi isso que eu preguei quando cheguei aí. A ressurreição que Cristo experimentou é a mesma ressurreição que aquele que creu experimentará. E no versículo 12, na metade aqui, diz que isso é um problema de alguns pensarem. Ele vai dizendo: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns, então não são todos, não são a maioria, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos, Paulo faz uma pergunta. Essa afirmação que estava sendo feita por alguns não condizia com o conteúdo bíblico, com o conteúdo doutrinário pregado por Paulo e pela igreja cristã até hoje. E ele chega aqui no versículo 3 e diz: se não há ressurreição de mortos, e daqui em diante Paulo vai trabalhar com um argumento hipotético. Paulo vai usar muito o se como condicional. Ele começa a partir daqui, do versículo 13, se não há ressurreição de mortos, então, criando uma hipótese, claro que ela não é real, mas para o argumento que ele quer construir, a conclusão na qual ele quer chegar, precisa ser feito assim, com hipótese. E Paulo levanta uma hipótese como pergunta, é o método paulino. Romanos é até cansativo. Quantas perguntas ele faz para tentar responder uma a uma. Eu não sou muito fã, eu gosto de fazer perguntas, mas muitas perguntas podem até mais confundir do que trazer uma resposta. E Paulo começa essa primeira afirmação, essa interrogação hipotética é: se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, Paulo está dizendo, alguns estão dizendo, Jesus morreu por nós, glória a Deus, a morte de Jesus é a garantia da nossa salvação. E Paulo está dizendo, não, a obra de Jesus é uma obra muito profunda, muito maior do que a gente pensa. E eu vou dizer uma coisa, ela ainda está sendo executada. Por quê? Pense comigo e preste atenção no que eu vou dizer para você não me entender mal. Se eu te perguntar qual é a obra de Cristo, o que é que Jesus veio fazer aqui na Terra? A resposta pode ser óbvia no primeiro momento, porque a própria Bíblia vai dizer isso. Ele veio buscar e salvar o perdido, ele veio salvar o pecador. Ok, essa é uma pergunta que a própria Bíblia responde. Porém, nuances dessa resposta precisam de detalhamento. Quais são os passos da obra de Cristo? O primeiro passo da obra de Cristo é a encarnação. Jesus se fez gente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João, capítulo 1. Era necessário que o Verbo eterno, aquele que era Espírito vivente, aquele que era Espírito divino, porque o Verbo era Deus, estava com Deus e era Deus, mostrando que Jesus é eterno e vivia como se fosse um espírito sem corpo. Mas para salvar o homem que tem um corpo, era necessário que Jesus se encarnasse. Eu não estou falando de reencarnação,
Eu estou falando de encarnação do Verbo vivo. O Verbo se faz gente quando? Quando o Espírito Santo gera em Maria o ente querido, o ente divino, que veio a nascer e teve o nome de Jesus. Jesus passou por uma gestação normal e nasce de forma normal. E o Verbo ali, quando Jesus nasce, ele já nasce como carne. É o Verbo vivo, por assim dizer. É o Verbo que tinha corpo como nós tínhamos. E o seu nome é Jesus. A primeira obra de Cristo foi se encarnar. A segunda obra de Cristo foi pagar a nossa dívida na cruz do Calvário, obedecendo aquilo que Adão não conseguiu obedecer e pagando a nossa dívida, morrendo em nosso lugar. Então, nascendo, se fazendo carne, obedecendo o que Adão não conseguiu obedecer, morrendo a nossa morte e, terceiro, ressuscitando, vencendo a morte. Ora, que Salvador é esse que só morre e fica preso na morte? A Bíblia diz que ele teria que ressuscitar e ele cumpre esse requisito. É parte da obra de Jesus ressuscitar para garantir vida. A ressurreição de Jesus é a garantia, é o cumprimento da promessa de que todo aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Está lá em João, capítulo 11, capítulo 24 e 25, Jesus faz uma promessa muito nítida, falando de eternidade, de vitória sobre a morte para os que nele creem e que vivem uma vida de compromisso com ele. Mas a obra de Jesus terminou aqui na ressurreição? Não. O credo apostólico, e Pedro vai falar de que ele desceu ao Hades. Entre a sua morte e ressurreição, nesses 3 dias, Jesus desce ao Hades e anuncia a vitória dele no Hades, e tem agora em suas mãos, Apocalipse mostra claro isso, a chave da morte do inferno. O inferno antes tinha a chave da morte do inferno. Jesus vai lá e toma e declara vitória aos espíritos que estão aprisionados no Hades. E ele vai e é assunto ao céu. Jesus hoje, depois da sua ressurreição, ele está sentado à direita de Deus Pai, reinando. E qual será o último ato da obra de Cristo? O seu retorno, a sua volta. Paulo vai falar disso no capítulo 15, no contexto da ressurreição dos corpos dos que creem. Eu vou prosseguir porque o texto é longo e Paulo vai falar aqui que se você não entender que a obra de Jesus é longa e é complexa, você nunca vai poder ter convicções que a fé diz que devemos ter. Por essa razão, Paulo vai dizer que é vã a nossa pregação, é fútil a nossa esperança de vida eterna, porque se Cristo não ressuscitou, não há garantias nenhuma de que nós iremos ressuscitar. Mas o fato é que Cristo ressuscitou. E Paulo vai dizer aqui, versículo de número 15, no final do versículo 15, mas de fato os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, uma referência a Deus. E era isso que eu ia falar, e disse lá atrás, que provavelmente você ainda não ouviu falar isso. Algumas pessoas dizem erroneamente que Jesus ressuscitou-se, ele se ressuscitou. A Bíblia como um todo diz que Jesus foi ressuscitado pelo Pai. A ressurreição de Cristo é um ato do Pai sobre o Filho. Paulo, em Efésios, vai dizer que nós podemos receber aqui em vida o poder que efetuou em Cristo Jesus quando ele ressuscitou. O poder da ressurreição Deus faz em nós, fazendo milagres em nossas vidas, efetuando o mesmo poder da ressurreição. E sempre na Bíblia você vai encontrar esta ação dada ao Pai sobre o Filho. É Deus o Pai que ressuscita o Filho. Não é Jesus que, com poder próprio,
ele ressuscita a si mesmo. É o contrário. É o Pai ressuscitando o Filho. Outra coisa que eu quero deixar aqui, antes que a gente prossiga, há uma diferença de ressurreições, e eu falo isso porque a gente vai encontrar no Velho Testamento e no Novo Testamento alguns exemplos de ressurreições. Eliseu foi um que ressuscitou algumas pessoas. Você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar o próprio Senhor Jesus ressuscitando algumas pessoas. Você vai encontrar na cidade de Naim uma viúva que ia enterrar o seu filho, e ele chega e ressuscita o filho da viúva. Ele ressuscitou Lázaro, João capítulo 11. E Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele foi responsável pela ressurreição de Eutico, um jovem que estava ouvindo pregar, e ele cai de uma altura do 3º andar, e Paulo desce, ora por ele e ele ressuscita. Qual a diferença dessas ressurreições com a ressurreição prometida aqui em 1 Coríntios 15? Há uma diferença de natureza, e eu vou tentar explicar para vocês. Todas as ressurreições que Jesus fez em Lázaro, no filho da viúva de Naim, as ressurreições que existiram no Velho Testamento e também as ressurreições que acontecem hoje. Eu sou uma pessoa que já vi alguém ressuscitado, um médico cardiologista aqui de Brasília, que atropelou um cavalo, o cavalo, na hora do atropelamento, entrou no carro, acertou sua cabeça ficou toda deformada, entrou pelo de cavalo na sua cabeça. É o doutor Joanes, ele é cardiologista, atua em Brasília, ele foi dado clinicamente morto, e depois de 4 horas, quando foram levá-lo para a funerária, ele deu sinal de vida e ressuscitou. Dá o testemunho até hoje de como Deus fez isso. E Deus ressuscita pessoas. Porém, essas pessoas que foram ressuscitadas, Lázaro veio a morrer novamente. Todas as pessoas que receberam essa ressurreição que eu me refiro, essa primeira natureza de ressurreição, elas tomam a vida, retornam à vida e, posteriormente, morrerão novamente. Paulo está falando de uma ressurreição que se dará na vinda de Jesus, quando ele vier para o dia do juízo. Ele virá e todos que morreram e que estiverem com ele virão nas nuvens, e os seus corpos que estarão aqui na terra os revestirão novamente, e eles terão corpos glorificados, semelhantes ao corpo que Jesus tinha. Ou seja, a parte imaterial será mais uma vez revestida por um corpo. Porém, esse corpo, por mais que tenha uma forma material, pode ser tocado. Você lembra Jesus que pediu que se tocasse nas suas chagas, e as pessoas tocaram? Por mais que tinha uma forma material, esse corpo, Paulo vai chamar de corpos espirituais. Eles serão transformados, e esses corpos transformados, ressurretos, serão eternos, serão incorruptíveis, não pecarão mais, não adoecerão mais, não terão deformidades. É o que Paulo, aliás, é o que lá em Apocalipse João diz. A promessa de Deus é que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, porque nós seremos perfeitos no céu. Esse corpo que hoje adoece, qualquer corte pode decepá-lo, será revestido de incorruptibilidade. Então, aqueles que virão com Cristo, que já morreram e que estão com Cristo, virão para a terra no dia do juízo,
terão esse corpo que foram enterrado aqui na terra, que foi queimado, ou coisa parecida, serão ressuscitados e virão para o espírito destes que já morreram. Porém, Paulo vai dizer que aqueles que estarão vivos no dia da vinda do Senhor, no piscar de olhos, terão os seus corpos transformados de corpos corruptíveis, ou seja, de corpos mortais, de corpos materiais, para corpos incorruptíveis, perfeitos, e viverão com eles, com esse novo corpo, eternamente. Essa é a grande mensagem que talvez você nunca ouviu, mas é a promessa que Jesus faz, que ele ressuscitou e que nós ressuscitaremos. E a medida, a base de comparação para saber como serão estes corpos é de ver como Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou e o corpo que ele tem hoje é corpo ressurreto. E nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E Paulo chega aqui, de fato, no versículo 16, e ele ainda argumentando sobre a questão da dúvida que havia sobre algumas pessoas da igreja de Corinto, ele diz, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, porque é algo interligado. Cristo ressuscitou como garantia para nós. Se Cristo não ressuscitou, eu também não vou ressuscitar. Era a lógica. Mas Paulo depois vai sustentar. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. E eu quero olhar aqui um versículo, deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Deixa eu ver se é o 16. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Preste atenção nesse versículo. Até aqui, Paulo vem argumentando hipoteticamente. Se Cristo não ressuscitou, uma série de coisas acontecem, tem repercussões se ele não ressuscitou. Então, é vã a nossa pregação, é inútil crer. Ainda permanecemos nos nossos pecados, então não houve perdão de pecados. Aqueles que morreram estão perdidos, não tem esperança mais para ele. Versículo 19 diz, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, os mais indignos, porque nós cremos numa vida no porvir e nós só temos uma vida aqui agora. Paulo vai dizendo e argumentando, até que ele chega enfaticamente no versículo 20 e vai dizer, mas de fato Cristo ressuscitou. Ele não tem dúvida, ele estava apenas levantando argumentos para depois chegar ao ponto principal da afirmação, que está aqui no versículo 20, mas de fato não existe dúvida, não existe meio termo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Aí volta ao que eu estava falando, e eu volto ao elo que eu larguei há algum tempo. Paulo está usando aqui um termo do Velho Testamento, que era típico de uma oferta, a oferta das primícias. O que significava a oferta das primícias para o judeu, dentre as tantas ofertas que se fazia no culto a Deus no Velho Testamento? As primícias, você dava os primeiros frutos, a primeira ovelha, tudo que você colhesse, você daria para Deus. E as primícias era dado do primeiro, por isso que o nome é primícias, primeiro, prioridade. Quando você dava as suas primícias para Deus, era garantia de que outras ofertas viriam, mas era necessário dar as primícias. E Paulo diz que Jesus ele é as primícias de Deus, é a garantia de Deus de que nós ressuscitaremos. De outra forma, deixa eu argumentar de outra forma.
Se Deus primeiro operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, o que Deus fez em Cristo é as primícias, ele fez primeiro em Cristo. E o que ele fez em Cristo, ele está dizendo, o que eu fiz em meu Filho é uma garantia de que vocês também receberão a ressurreição dos mortos. Paulo está trabalhando que o fato da ressurreição é algo concreto, efetuado por Deus em Cristo Jesus, e que não é uma coisa diferente de nós. Ele recebeu e nós não. Pelo contrário, o que Cristo recebeu, ou seja, a ressurreição, nós também receberemos. Jesus, a ressurreição que ele experimentou, é a mesma que nós iremos receber. E aí, Paulo, quando chega aqui no versículo 21, ele entra no argumento que foi muito forte lá em Romanos, a gente estudou isso lá atrás, a obra de Adão e a obra de Cristo. As diferenças das consequências da obra de Adão, o nosso representante, e a obra de Cristo, o representante de quem crê. Ele diz, visto que a morte veio por meio de um só homem, é uma referência a Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, uma referência a Cristo. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A experiência da morte é uma experiência universal e ela não era plano original de Deus. A morte física e espiritual só entrou na jogada porque Adão comeu o fruto proibido com Eva, desobedeceu a Deus, se rebelou contra Deus. Aí, então, nós morremos. Não é um plano de Deus. Nenhuma morte estava no plano de Deus. Mas é consequência do nosso representante Adão. Porém, Deus tem um plano de ressuscitar os que creem. E essa ressurreição para a vida eterna é efeito da obra de morte e ressurreição de Cristo Jesus. Versículo 22, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos vivificarão. Não, todos serão vivificados. Aí, versículo 23, mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, então, quando é que se dará a ressurreição? Quando ele vier, uma menção à segunda vinda de Cristo. Primeira vinda, quando ele veio, nascendo da Virgem Maria. A segunda vinda, quando ele vir nas nuvens. Primeira e segunda Tessalonicenses tratam desse assunto. Quando ele vier, e o versículo 24 diz que quando ele vier e trará a ressurreição dos mortos, vem de fato o fim da história humana. E a Bíblia vai dizer, então virá o fim, versículo 24, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Isso é muito importante de se falar aqui. Alguém uma vez me perguntou, pastor, se Cristo já nos salvou, por que nós morremos então? Eu diria que a obra de Jesus foi perfeita para nos salvar e garantir a nossa salvação. Mas como ainda falta a sua volta para completar a obra total de Cristo, o cumprimento da vida eterna com corpos glorificados, ou seja, em que a morte será plenamente vencida. A Bíblia diz que o último, não é o único, mas o último inimigo a ser vencido é a morte. É preciso que ele venha, e quando ele vier, os nossos corpos serão ressuscitados e serão cobertos de incorruptibilidade, e os nossos corpos casarão novamente ao nosso corpo, e assim viveremos a integralidade, não a dualidade. Porque no cristianismo, tanto o corpo quanto a alma ou espírito estão cobertos pela obra de Deus. Deus veio para salvar corpo e alma. Se o corpo não fosse importante, ele não multiplicaria pães, não assistenciaria
aos famintos e necessitados, ele não nos diria, dai vós mesmos de comer a eles, porque para Deus, corpo e espírito têm um lugar especial no seu plano eterno. E diz aqui, o último inimigo a ser destruído é a morte. E quando a gente lê essa afirmação, a gente entende por que até hoje as pessoas morrem. Porque pessoas que mesmo novas partem. Eu estava conversando com a Aline e até com outras pessoas, eu tenho perdido amigos de longa data que partiram com essa enfermidade chamada Covid-19. Pessoas que tinham uma vida pela frente, muitos com muitos anos, dentro da perspectiva humana, pela frente. Isso é decorrência dessa desgraça chamada pecado que habita no ser humano e que traz como consequência a morte. Quando Deus, no jardim, colocou homem e mulher, ele disse, olha, desse fruto vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E a morte seria física, espiritual e morte eterna. Jesus vem e vai gradativamente aplicando a salvação da nossa vida espiritual. Mas, quando cremos, o nosso espírito está salvo eternamente. Ele me livra da condenação, então, da morte eterna, eu sou liberto. Mas o último inimigo a ser vencido é a morte física. Isso se dará quando? Quando o Senhor vier. Versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino. E, de fato, o último inimigo, versículo 25, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. E quando você vai mais adiante, versículo 32, final do 32, se os mortos não ressuscitam, não, peraí, só um pouquinho. Versículo de número 54. Quando, porém, o que é corruptível, aquilo que se decompõe, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. Aí abre aspas. Paulo está citando o Velho Testamento, mais precisamente, Paulo está citando Osés 13, versículo 14, que é uma promessa sobre a vitória final sobre a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Isso a gente já pode dizer quando Jesus morreu por nós na cruz, mas plenamente a gente só pode dizer que esse versículo se cumpriu quando ele vier nas nuvens e nossos corpos se tornarem incorruptíveis. Ou seja, as pessoas que morreram e vierem com Cristo no dia da vinda dele, terem os seus corpos que foram um dia enterrados, ressuscitados e integrados novamente aos seus espíritos. E nós que estamos vivos, no momento da vinda do Senhor, teremos no piscar de olhos o nosso corpo também ressurreto, vivo incorruptivelmente. Nós não teremos mais a morte vivendo no nosso corpo. O nosso corpo será igual o de Jesus. E eu vou ler isso para ficar claro para vocês. Deixa eu achar aqui, versículo 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Versículo 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados
O dormir aqui é um equivalente, é um sinônimo para morrer. Nós seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, ou seja, não precisaremos morrer. Na vinda de Cristo, aqueles que estão vivos e que esperam a vinda de Cristo, terão, num piscar de olhos, seus corpos transformados. Pois é necessário, versículo 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é imortal de mortalidade, então, diz a Bíblia, se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica aqui a nossa mensagem de hoje, o nosso conteúdo. Abro para